um esboço na entrada. Nós vamos ouvir a mensagem do Senhor neste momento. Na frente da sua cadeira tem uma caneta também. Uma vida impressionante. Uma vida impressionante. É o tema da mensagem dessa manhã que o Senhor colocou no meu coração, através da vida do pastor Carlito, para que fosse pregado nessa manhã. Então, pegue aí o seu esboço e eu quero te convidar a fechar os teus olhos mais uma vez, e eu quero orar, agradecendo ao Senhor por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas, e também para que o nosso coração e a nossa mente possa estar conectada no novo do Senhor que será derramado aqui nessa manhã, está sendo derramado. Feche os teus olhos. Senhor, te louvamos e te agradecemos pelo teu milagre. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos deu este local, o Senhor nos deu esse espaço, Senhor, que é um meio, mais um meio para ganhar mais e mais pessoas para Jesus, Pai. Senhor, temos a plena convicção que aqui é o ponto, Senhor, de partida, não o ponto de chegada, e que o nosso coração e de cada uma das ovelhas que estão aqui possam ter a convicção disso, possam ter a convicção de levar o teu amor. Te exaltamos, te glorificamos, Senhor, e te pedimos que o nosso coração agora e a nossa mente esteja cativa a Ti, que o nosso coração seja uma terra, Senhor, fofa e bem adubada, para receber a Tua semente, e que ela venha, Senhor, germinar, venha, Senhor, dar, Senhor, muitos frutos, no nome do Senhor Jesus. Eu te exalto e eu te agradeço. Amém. Amém. Aleluia. Sabe, tem algumas pessoas na nossa vida que nos deixam impressionados. Eu não sei se você tem pessoas assim na sua vida, eu não sei se você é uma pessoa assim, mas tem pessoas, agora há pouco nós vimos aqui o mestre Aguiar, voando ali daquele jeito, né? Fazendo malabarismo ali com a arte marcial, um dom que Deus deu para ele, e também foi campeão mundial de Hapkido e tudo mais, que Deus tem abençoado ele de várias artes, em várias artes marciais. E nós vemos assim muitas outras pessoas que vivem uma vida impressionante, que fazem extravagâncias. E eu queria que você assistisse um vídeo comigo neste momento, para que você trouxesse a tua mente, ou que você se conectasse no que pessoas são capazes de fazer. É impressionante que alguns conseguem fazer, não é verdade?
Eu sei que é muito impressionante. Tem alguns aqui que eu sei que não conseguem nem andar de bicicleta, né? E Deus deu o dom para outros de uma forma sobrenatural, mas, na verdade, tudo isso, gente, é só impressionante, mas não transforma. Ou alguns exemplos, tem até algumas fotos aí, sobre riqueza. O empresário brasileiro Marcel Herman Telles, ele comprou um apartamento no condomínio exclusivo de Manhattan, em New York, por 30 milhões de dólares, o equivalente a 70 milhões de reais. Olha aí o apartamento. Eu fico pensando no condomínio e nos impostos, ele pagando depois isso aí. Mas, enfim, é algo impressionante. Também, uma tatuagem, Luke Diamond Rick, nascido na Nova Zelândia, ele bateu o recorde Guinness e, nesse momento, é o homem mais tatuado do planeta. Ele tem 100% do corpo dele tatuado, inclusive as pálpebras e também as suas gengivas. Tudo tatuado, 100%. Ó a breguice, ó, também tem recorde de brega. Quem é que é? É os mais antigos, mas eu me lembro bem. A Elke Maravilha, né? Elke Maravilha, que ela é uma russa, o próprio nome dela já é extravagante, o nome dela, presta atenção, até difícil. Elke Georgirena Grunup Evremides. Ela inventou e popularizou o brega, patenteou Cobra Hotels e abre franquias. Então, nós temos recordes e coisas impressionantes para tudo, mas, como eu disse, tudo isso impressiona. Imagina você morar num apartamento gigantesco. Talvez a pessoa até sentiu uma verdadeira alegria e satisfação no momento que ela adquiriu aquele apartamento. Só que você ter um apartamento grande, ou ter o corpo todo tatuado, se é que isso é algo prazeroso, ou ser uma pessoa considerada mais brega, ou fazer algo extravagante, isso é algo que traz uma sensação de prazer, mas é algo muito momentâneo. Eu quero ler 2 textos com vocês. 1 Pedro 3,12. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração. Mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Temos nesse mundo 7 bilhões de pessoas. Sabia? 7 bilhões. Só que algumas pessoas fazem, algumas coisas, algumas ações de algumas pessoas chamam a atenção de Deus. E um versículo como esse, que o Senhor olha e os seus ouvidos ficam atentos para aqueles que têm o coração realmente voltado para Ele, mas Ele volta-se contra aqueles que praticam o mal. Também, 2 Crônicas 16:9 diz: pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra, para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Será que a melhor forma de viver é viver de uma forma impressionante? Será que a melhor forma de viver é querer impressionar alguém a todo instante, ou fazer algo que impressione? Eu não tenho dúvida que impressionar é algo assim que gera uma satisfação, é algo que faz com que pessoas deixem até que um legado. Também motivam as pessoas a viver, mas será que isso é o mais importante da vida? É uma pergunta que às vezes nós não paramos para responder. Mas uma coisa eu tenho a plena convicção: nessa manhã, seja você uma pessoa que faz algo impressionante ou não, Jesus, Ele quer mudar a sua história. E Ele decidiu, através de uma manhã como essa, uma manhã profética como essa, transformar a sua vida numa ação contínua que vai impressionar outras pessoas através do amor dEle. Você não está aqui nessa manhã por um acaso. Você pode ter chegado aqui nessa manhã falando: olha, que legal, colocaram uma placa bonita ali naquele galpão e ficou tão bonito, eu quero ir lá conhecer. Ou você veio aqui porque alguém te convidou, ou você chegou até aqui porque, não sei, passou ali na frente, viu o movimento, falou: que legal, eu quero saber o que está acontecendo, mas eu tenho algo para o teu coração já no começo dessa mensagem. Você não veio aqui por um acaso. O Espírito Santo, Ele te trouxe até este local. E o Espírito Santo, Ele está trabalhando aqui, e Ele está movimentando céus, terra e tudo o que
nós vemos no natural, para que o seu coração seja constrangido pelo amor dele nessa manhã, e que a sua motivação seja muito maior que uma motivação simplesmente em algo natural, mas que a sua motivação seja completamente fixada e colocada no amor do Senhor. Deus, Ele criou toda a humanidade, Ele criou todos os homens, e alguns homens que quando nós lemos a palavra de Deus, eles impressionaram Deus. Por exemplo, eu posso citar o exemplo de Zaqueu. Jesus andando, Zaqueu subiu numa árvore e chamou a atenção de Jesus. Um outro exemplo é Paulo. Paulo, um homem que não tinha nenhuma possibilidade de dar certo na vida. Que qualquer um de nós, se olhássemos a vida de Paulo, antes de conhecer a Jesus, nós o temeríamos, e pelo contrário, de achar que ele poderia fazer algo impressionante para Deus, nós iríamos até desejar a morte dele, porque é melhor desejar a morte dele do que ele vir e matar um de nós, porque ele era um perseguidor dos cristãos. E estes homens, de alguma forma, eles impressionaram a Deus. E daí, olhando algo tão forte na Bíblia, olhando para a nossa vida hoje, porque a nossa história é essa, a nossa geração é esta, o nosso tempo é esse. Você não vai ter uma outra vida, você não está num parque de diversões, você não está vivendo no playground, você não está de brincadeira aqui, simplesmente é a sua vida agora. Você não vai voltar depois, num outro momento, falando, agora que eu sei como que é a vida, eu vou viver ela de forma que agrade a Deus, de forma que seja impressionante. Não, a chance que você está tendo é agora. Deus te deu a vida agora. Zaqueu, ele já passou, Paulo, ele já passou, mas nós, eu, você, a pessoa que está do seu lado, nós estamos vivendo agora. O momento de deixar Jesus impressionado é agora. O momento de tirar um fôlego do Senhor é agora. O momento de deixar com que os olhos do Senhor, eles passem pela terra e olhem para a sua vida e falem, aqui eu encontro um verdadeiro adorador, é agora. A nossa vida, você vai concordar comigo? Eu já tenho 31 anos. E em 31 anos, eu conversando com a minha esposa outro dia, já tenho filho, eu hoje de manhã conversando com Deus, falei, Deus, eu nunca tinha pensado que o Senhor iria fazer coisas tão grandes. Eu pensei de pouco tempo para cá, que o Senhor colocou sonhos no meu coração, debaixo da unção e da cobertura espiritual do pastor Carlito, que ele sonhou isso aqui primeiro, e se tornou um sonho meu também. Mas antes eu achava que, meu Deus, eu nem sabia direito o que eu ia ser na vida. Não sabia. Só que de repente eu olho a minha vida com 31 anos e eu comecei a pensar em cada época da minha vida, quando eu era bebê, que eu tenho as fotos, na minha primeira infância, adolescente, na juventude, e agora que eu já sou um adulto, saindo da juventude, indo para como um adulto, eu fiquei pensando, como a nossa vida, ela é breve. E a minha chance é agora. E eu falei, Deus, eu quero te impressionar. Eu sei que já estou me esforçando, mas, Senhor, eu sei que eu posso fazer mais. Eu sei que eu posso ainda tirar mais fôlego. E talvez seja a pergunta que você precisa fazer nesta manhã para Deus. Senhor, eu estou te impressionando? A minha vida é uma vida que eu vou deixar um legado. Você pode olhar, por exemplo, uma mulher como essa, Yael, que maravilha, ou um homem como esse, todo tatuado, e você tem uma convicção no teu coração. A beleza não impressiona. Tem um livro que ele não entrou na Bíblia, porque é considerado um livro apócrifo, mas é chamado de Atos de Paulo. E lá tem uma descrição que mostra como que Paulo ele era. Quer ver? Eu vou ler para você. Ele era um homem de pequena estatura, vai imaginando, parcialmente calvo, pernas arqueadas, ele era assim, arqueadas, de compleição robusta e olhos próximos e um nariz um tanto curvo.
Você imagina Paulo, então, né, meio barrigudinho aqui assim, com as perninhas assim. Ou seja, lendo este livro, você vê que provavelmente Paulo não era um homem bonito. Então, pela beleza, ele jamais iria atrair o Senhor, jamais iria atrair a atenção de Deus. O próprio Paulo, ele afirma, quando ele recebeu um insulto, e ele deixou isso relatado no livro de Coríntios, 2 Coríntios 10, ele fala: pois alguns dizem, as cartas dele são duras e fortes, mas ele pessoalmente não impressiona, a sua palavra é desprezível. Ele mesmo relata que as pessoas falavam que ele era desprezível, as palavras deles eram desprezíveis. Então Paulo, teoricamente, pode ser que você é muito mais bonito que nem o Fabão, que veio fazer um momento hoje aqui de intercessão, alto, moreno alto, né, forte. Mas, ou talvez você olhe assim e fale: eu não tenho nada para impressionar. Mas seja qual for a sua aparência, você pode tirar fôlegos de Deus nessa manhã. E não só essa manhã, por toda a sua vida. Porque, como eu disse aqui, a sua história é agora. E quando nós começamos a ver um pouquinho do agir, da história de Paulo, ele foi um fariseu, e a história dele relata, lá no livro de Atos, capítulo 7, sobre um apedrejamento que era de um diácono, que era de um homem que estava começando ali o seu ministério, Estevão. E olha para você ver um pouquinho dessa história. Deixa eu ler para você alguns versos aqui. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus, e Jesus em pé à direita de Deus, e disse: vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e, dando fortes gritos, lançaram-se todos juntos contra ele, arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelho e bradou: Senhor, não os considere culpados deste pecado. E tendo dito isso, adormeceu. E Saulo estava ali, consentindo a morte de Estevão. Poderia ter sido mais um apedrejamento normal, porque naquela época era normal. E até pela lei da época tinha sentido o apedrejamento de Estevão. Mas duas coisas nos chamam a atenção aqui. Primeiro, que Estevão, ele era um homem que impressionava a Deus. Por quê? Porque quando ele estava sendo apedrejado, ele pediu para que o Senhor perdoasse aqueles que estavam o apedrejando. Quantas vezes a vontade de atacar outra pedra, mas ele, pelo contrário. E diz que a Bíblia fala que o Senhor se levantou do trono para receber Estevão. Meu Deus! Meu Deus! Se já é muito podermos adorá-lo, quanto mais o Senhor se levantar e falar: meu Deus, está vindo um dos meus filhos amados. Mas forte tão quanto isso é um homem que estava aqui, Saulo. Saulo, ele estava consentindo. Foi um homem que estava ali parado, dando autorização para aquilo, e todos os homens colocavam as suas vestes aos pés dele. Saulo, ele era um perseguidor da igreja. E logo depois desse texto, você vai ver no livro de Atos uma perseguição da igreja, algo que foi uma carnificina, foi algo terrível, mortes e mortes relatadas. E quem foi esse caçador? Foi Paulo. Ele que foi o líder que intermediou a morte de muitos e muitos cristãos que estavam começando a sua vida no cristianismo, mas não negavam a sua fé. E Paulo, com todo o seu ímpeto, começou a matar, perseguir, e você vê vários textos falando sobre isso, sobre a carreira de Paulo. Por exemplo, Atos 8:3, que diz assim: Saulo, ainda não era Paulo, Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Deixa eu te falar uma coisa. Saulo,
ele era um homem que estava sendo usado por Satanás. Você vai ver que Deus transformou a vida dele para Paulo. Agora, se você não for, e Deus trouxe isso no meu coração essa manhã, se você não for alguém que impressiona a Deus por um coração adorador e pela sua atitude de entrega, você pode ter uma convicção no seu coração, você vai impressionar Satanás e ele vai te usar como ferramenta. Não existe campo neutro na terra. A palavra, como eu já bem disse aqui, para espaço, que é topos na Bíblia, é espaço geográfico, que é o nosso coração, mas é área. Nós conquistamos aqui. Uma área que nós conquistamos, Deus nos deu uma área mais de 10 vezes maior. Lá era 290, aqui é 3.000 metros quadrados. Mas se aqui não fosse conquistado pela igreja ou por algum empresário que fosse um homem que ia ter um ministério aqui também continuar o legado, poderia ser já era algo conquistado por Satanás. Ou está com um ou está com o outro. Quando você é usado de forma impressionante por Deus, você deixa de ser usado de forma impressionante por Satanás. Quantas bizarrices, quantas coisas terríveis, gente. A gente ouve homens que fazem atrocidades terríveis. Maridos que às vezes têm esposas abençoadas e lindas, mas conseguem acabar com a moral dela com palavras que ferem o coração, que não se diria nem para um cachorro. Pais que têm filhos abençoados e massacram os seus filhos emocionalmente. Homens que não têm nenhum tipo de escrúpulo e abusam de crianças. Pessoas que não valorizam a vida e mandam bomba na cabeça do outro. Por quê? Quando você não é usado de forma impressionante por Deus, você vai ser usado de forma impressionante por Satanás. É duro essas palavras, mas é fato. É fato. A conversão de Paulo, nós vemos em Atos 8:4, os que haviam sido dispersos, pregavam a palavra por onde quer que fosse. Aqui já é mais um princípio, né? Você amanhã, daqui a pouco também você vai sair para almoçar, você tem que ser instrumento, missionário. Aqui você é um ministro, lá fora você é um missionário. 24 horas, 7 dias por semana. Mesmo sendo perseguidos, eles pregavam o evangelho. E no versículo 9:1 fala, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Paulo, ele foi levado por Deus a olhar para uma igreja que mesmo sendo perseguida, ela continuava servindo a Cristo. Eu tenho certeza que o testemunho de Estevão, que ele falou, ele bradou, aquilo ali ecoava na mente de Saulo, ecoava. Os testemunhos e os gritos de pessoas que ele perseguia e lançava na prisão e até matava, que falavam que não iriam negar aquele que veio para salvar o mundo e derramar o seu sangue por todos aqueles que são pecadores e o reconhecem como Salvador, ecoavam no coração de Paulo, de Saulo. E até que teve um momento que Saulo, ele começou a ter o seu coração transformado. E ele veio a se converter. E eu quero compartilhar com você nessa manhã alguns pontos que chamam a atenção sobre a vida de Paulo. Desde o período que ele perseguia até a sua conversão. E essas atitudes de Paulo, desde a época ainda quando ele não tinha se rendido aos pés do Senhor, são atitudes que impressionam o coração de Deus. E se você a partir de hoje começar a executar, começar a praticar essas atitudes, eu tenho certeza que a sua vida vai impressionar o coração do Senhor. Vai impressionar. Impressionando como igreja, nós temos impressionado muitas coisas, mas não adianta. Nós não estamos nesse lugar para impressionar outras igrejas. Nós não estamos nesse lugar para dar que tamanho, nada disso. Não adianta impressionarmos homens com os nossos feitos, mas Deus se voltar o rosto para nós e falar assim, eu quero adoradores. Eu quero pessoas que me tiram fôlego. Eu quero pessoas que elas estão vindo aqui para adorar no privilégio, mas antes elas já me adoraram pela manhã em casa. Elas não conseguem sair de casa sem exaltar o meu nome. E dentro dessas atitudes, primeiro, anote aí no seu esboço, seja apaixonado pela missão. Versículo 1
e 2, diz assim: enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Sabe o que falta num monte de cristão? Olha para a pessoa que está do seu lado e fala: paixão e fidelidade. A gente vê na vida de Paulo aqui um homem que ele foi treinado aos pés de Gamaliel, ele estava ali no Sinédrio e ele chega e pede autorização para perseguir. Ele tinha uma motivação gigantesca. Agora, você como cristão, você precisa ter uma motivação ainda maior. Ainda maior. Cada vida ganha para Jesus é uma vida menos condenada para o inferno. É uma vida transformada. É uma vida que nunca, nunca, nunca vai passar a sua eternidade condenado, sofrendo, mas que está tendo o seu coração transformado. Se isso não motiva o teu coração, mas o que motiva o seu coração é: eu vou ganhar mais dinheiro, eu vou ser um empresário melhor, eu vou ter condições melhores, ter um carro melhor, ter uma casa melhor, que nossa, que legal aquele apartamento de 30 milhões de dólares, se eu tivesse aquele ali vai ser um alvo, nossa, eu quero, sei lá, você fez aquela pesquisa que saiu em várias revistas aí, como guardar R$1 milhão aí em 10 anos, em 5 anos, em 1 ano, e essa é a tua motivação maior do que ganhar vidas para Jesus. Eu sinto te dizer, você precisa sintonizar a sua frequência no radar de Deus, porque para impressionar o Senhor, você tem que amar aquilo que Ele ama. Você tem que amar aquilo que Ele ama. Um monte de crente vem para a igreja fazer turismo. E ele anda aqui e fala: nossa, que legal, que lugar bonito, tira foto, posta no Facebook. Que legal. Mas e aí? Embaixo você encontra assim, não é o muro das lamentações de Israel, mas é o quase, né? A reclamação, a murmuração, e o testemunho dele, e o Facebook dele, ou a rede social, ao invés de ser o púlpito dele, é uma vergonha. É uma vergonha. Você não é turista. Coloca a mão no teu coração e fala assim: eu não sou. Gente, fala mais forte em nome de Jesus. Eu não sou turista de igreja. Isso, amém. Eu sou filho amado de Deus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Nós somos filhos amados. Então, em nome do Senhor Jesus, respire a missão do Senhor. Não tenha uma vida apática. Entenda o desafio que Deus colocou para você. Segundo, creia no sobrenatural de Deus. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Olha que coisa linda, querido. De repente, algo sobrenatural. De repente. Sabe, quando você busca o sobrenatural de Deus, é de repente. De repente acontece algo sobrenatural. Essa manhã já está acontecendo algo sobrenatural neste lugar. Eu em casa já estava tomado pelo Espírito Santo, cheguei aqui eu estou, meu Deus, o que é isso? É o sobrenatural. Nós vivemos uma geração, uma época, que o sobrenatural, ele chama, mas é um sobrenatural que não é o sobrenatural de Deus. É filmes que falam de vampiros, super-heróis, sei lá, X-Men, não sei o que, ET de Varginha, é um monte de coisa. Não estou falando se é pecado ou não, tá? Eu estou falando que o sobrenatural que Deus tem para você, não é você virar o lanterna verde, não. Em nome de Jesus, o sobrenatural que Deus tem para você, tem gente que vê aranha e pede para ser picado, para ver se vira Spider-Man. Em nome do Senhor Jesus, olha para a sua vida e fala: eu quero uma porção dobrada do poder de Deus, porque a obra que Deus tem dado nas minhas mãos é algo muito grande, e se eu viver
na visão e no coração das coisas naturais, eu não vou viver o sobrenatural. Sabe por que tem crente que estressa? Nossa, quanto estressado. Porque ele está vivendo no carnal. Porque quando você vive o sobrenatural, Deus renova até a sua força física. Você voa como águia, sobe, não se cansa, corre, não se cansa. Impressiona. Tem aqui o irmão, o Carlos, que é o meu líder da base de comunhão. Ele sempre fala, pastor, depois que eu vim para essa igreja, ele é um homem de meia idade, bonitão, boa pinta. Cadê ele? Está por aí? Tá lá atrás, isso aí. Só que ele fala assim, pastor, eu me sinto um jovem de 20 anos. Eu e minha esposa, estamos vivendo a lua de mel. Aleluia! Glória a Deus! Sabe o que é isso? Isso aí é renovação do Senhor. Agora não vem com desculpa que você está velho, não vem com desculpa que tem jovem aí que eu olho o Carlos, eu prefiro pedir para ele, porque o jovem parece uma lesma. Anda assim. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Viva o sobrenatural de Deus. Amém? Você recebe? Terceiro, anote aí. Mantenha temor a Deus em seu dia a dia. Versículo 4 e 5. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegue? Saulo perguntou, quem és tu, Senhor? Ele respondeu, eu sou Jesus a quem você persegue. Você precisa ter temor de Deus na sua casa, quando você está no computador, no seu trabalho, quando você está conversando com outras pessoas. Paulo, que aqui era Saulo ainda, ele não conhecia ainda Jesus, mas quando ele caiu do cavalo, olha o que ele falou, quem és tu, Quírios? Quem és tu, Senhor? Quem és tu, Senhor? Tem gente, de uma forma tão terrível, que ela não só não acredita em Deus, mas ela se torna um zombador. Um zombador. E ela coloca às vezes o título até nela, reconhecimento nela, tudo nela, é eu que posso. E ela já se esquece que a própria vida dela foi gerada por Deus. Você está em pé hoje aqui já é um milagre de Deus. Você precisa olhar para o Senhor e falar, Senhor, quando falam o nome de Deus, não estão falando de qualquer um. Quando estão pronunciando o nome de Deus, que é Yahvé, Senhor, que é Jesus, Yeshua HaMashiach, não é qualquer um. É o meu Deus, o meu Senhor. Você não está falando de qualquer um. Você está falando daquele que perdoa de todos os pecados. Ontem eu estava conversando com uma adolescente, ela falou para mim, pastor, eu estou aqui, mas estou pedindo pela vida do meu pai, mas eu tenho um pouco de temor, porque ele é macumbeiro. Eu falei, não teme não, porque maior é o que está em você do que o que está no mundo. Na verdade, quem está tremendo nas bases, deve ser seu pai, porque, nossa, minha filha foi para Jesus. Na verdade, como eu já ouvi dizer, o diabo fica endemoniado quando vê uma pessoa convertida dentro da casa, porque ele vai ver tudo sendo transformado. Quando a presença de Deus vem, ela vem igual tsunami. Leva tudo. Leva tudo. Ah, mas fizeram lá, cortaram a cabeça do boi e derramaram o sangue. Você é lavado pelo sangue de Jesus. Levanta a tua mão e diz assim, maior é o que está comigo do que o que está no mundo. Amém? Você recebe isso? Aleluia, glória a Deus. Quarto, anote aí. Decida confiar cegamente em Jesus, versículos 6 e 7. Levante-se, entre na cidade. Alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos. Ouviam a voz, mas não viam ninguém. Tem hora que só resta para você uma coisa, parar, ouvir e obedecer. Você está fazendo as coisas, mas você ouve, você fala, não tem mais o que fazer, eu tenho que obedecer. No mundo é o quê? É ver para crer. Nós como cristãos, nós cremos para ver. Então se você ouviu a voz, aleluia, aleluia, aleluia. Debaixo da unção do pastorzão, Deus tem derramado tanta fé no meu coração, porque Ele é um homem de fé. E eu me lembro que antes de eu vir nesse lugar aqui, eu já pensava num lugar como esse. A minha esposa perguntou para mim agora há pouco, amor, você está nervoso? Como é que está o coração? Eu falei, eu estou tranquilo. Sabe por quê? Deus já tinha me trago esse lugar.
Aqui eu já orava por esse lugar, eu já sonhava, eu já vejo aqui os lugares prontos, eu já sonho, eu já penso nisso aqui, eu já vejo os detalhes. Ó, depois você entra ali e vai ver cada um dos departamentos, dá uma andadinha, profetizando já também, e algumas coisas que eu tenho certeza que o Espírito Santo vai ministrar no teu coração. Nossa, está faltando isso, já vem amanhã para cá, segunda-feira, com a enxada e ajuda a gente, arruma lá. Abençoa a igreja em nome do Senhor Jesus, porque coisa para fazer tem um monte de coisa. Eu andei um pouquinho hoje de manhã aqui, eu voltei para a minha sala, falei assim, depois eu saio, porque é melhor ficar concentrado na mensagem. Pastor, está faltando isso, está faltando aqui. Falei, oh Deus, em nome de Jesus, está faltando um monte de coisa, mas se o Senhor está dando visão para você que está faltando, é você que está recebendo a missão de arrumar, em nome de Jesus. Então me ajuda aí, amém? Em nome de Jesus, você recebe isso também, amém? Amém, aleluia, não fica triste não, é isso mesmo, em nome de Jesus. Você pode abençoar com a sua habilidade, você pode abençoar com o seu recurso, temos muitas coisas para fazer, mas isso aqui é obra que aconteceu pela sua mão, e tem que continuar acontecendo, em nome do Senhor Jesus. Quinto, anote aí, seja aprovado no vale da transformação. Saulo levantou-se do chão, e abrindo os olhos não conseguia ver nada. E os olhos dos homens o levaram, e os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu nem bebeu. Entenda uma coisa de uma vez por todas, quando nós decidimos crescer, nós vamos passar por provas. Para pensar comigo. Quando você passou por uma luta, quando você passou por algo que te machucou, que te feriu, ou você está passando por isso, fala para mim, você não fica mais experiente, você não fica mais maduro, você não fica mais forte? Eu imagino que assim, se nós fôssemos todos perfeitos, ninguém tivesse nenhum defeito, a gente seria chato demais, gente. Mas o que faz a gente quebrar o orgulho e entender quem nós somos, é as lutas que nós passamos, porque a hora que a gente começa a subir um pouquinho, Deus, ele fala assim, peraí, deixa eu puxar de volta. Ó, eu que te sustento. Abaixa a bola aí. Sou eu que faço acontecer. Bill Johnson, ele fala, Deus não criou você para o fracasso. Ele criou para o crescimento. Então, se Deus te criou para o crescimento, Ele não te criou para o conforto, simplesmente, para o conforto pessoal. Ele não está comprometido com o seu conforto pessoal, mas Ele está comprometido com o seu crescimento e maturidade. E que se para você crescer, Ele vai ter que te tirar da zona de conforto, Ele vai fazer isso. Agora, se você está lá, SSS, crente SSS, salvo, sentado e satisfeito, eu sinto te dizer, o Senhor vai mexer aí para você sair desse conforto, porque Ele quer pessoas maduras. Tem gente que faz regime toda segunda-feira, né? Começa o regime. Oh Deus, vou fazer um regime. Mas nunca fez um voto espiritual. Nunca fez um voto. E quando vai fazer um jejum, ainda argumenta com Deus, vou fazer um que já dá para emagrecer, porque daí Deus me abençoa e emagreço ainda. Deixa eu te falar. Não troca os princípios. Não negocia não. Não negocia não. Não venda a sua santidade. Não venda aquilo que Deus purificou. Infelizmente eu encontro muitas pessoas que elas querem o santo e o profano. Que elas querem, eu quero Deus, eu quero os benefícios, eu quero servir, mas eu quero a vida de pecado, eu quero viver uma vida suja, eu quero também as coisas do mundo. Deus não vende a glória dele. Deus não vende aquilo que é santo. Ou você escolhe, ou está com o Senhor, ou não está. Então você que está vivendo uma vida de pecado, de uma vez por todas, nós estamos vindo para um lugar novo, é tudo novo. Essa manhã é a primícia do Senhor, a primeira celebração, não só da semana, não só o primeiro domingo do mês, mas a primeira celebração deste novo local. Então, toma um rumo nessa vida de pecado. Não há pecado maior que o Senhor, que Ele não possa transformar, de uma vez por todas. Se você vive uma vida de adultério, larga desse relacionamento, toma rumo. Deus te fez para você ter uma esposa, um marido. Para de viver uma vida, em nome do Senhor Jesus, de pornografia. Para de viver uma vida de fornicação. Para de viver uma vida de mentira e roubo no seu emprego.
sonegando imposto, dando um jeitinho. Ah, pastor, eu preciso mentir um pouquinho ali, para com isso. Você não confia em Deus? Deus está fazendo tudo novo, inclusive o teu coração. Mas se nós viermos para este local novo, nós já estamos aqui na verdade. Mas se a gente ficar com a nossa mente de lá, no Senhor não vai permitir que nós venhamos a crescer mais. E mais, aquele ponto anterior vai vir sobre nós, que é a perseguição, que é o sofrimento. Sabe por quê? De uma forma tão grande que você não vai entender. Porque você não entendeu a orientação de Deus. O Senhor tem coisas grandes para nós, mas a nossa mente precisa estar nas coisas do alto. Ah, pastor, agora é difícil, não sei lá, agora tem mais som. Agora precisa de mais gente no som. Ah, sei lá, agora precisa de 2 recepções, agora precisa de mais voluntário, tem 2 recepções só do Ignição. Ah, agora tem 2 com 2 bandas, uma aqui que vai acontecer no Eleve, Livre, e a outra vai acontecer lá no Extreme. E agora, pastor, não tem 2 bandas, deixa eu te falar. Deus, Ele dá os obreiros de acordo com a demanda. Você abre a vaga e Ele manda a pessoa para preencher. Em nome de Jesus. Agora, se você fica preso dentro da casinha, você nunca vai ver as coisas crescendo. Me perguntaram, pastor, né, cerca de 3 semanas atrás, nós vamos mudar, pastor. Amém. Como que vai ser? A igreja já tem um recurso? Eu falei, não tem nada. Deus primeiro dá a visão, depois Ele manda o recurso. É assim, gente. Ah, eu estou esperando Deus mandar para eu fazer. Então você está indo pelo caminho errado. Você está caminhando errado. Você tem que ir na visão do Senhor. E daí Ele vai enviar o recurso. Amém? Você recebe isso? 6º, espere pelo direcionamento em oração. Versículo 10 e 11. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. Diga aí comigo, antes da gente continuar. Eis-me aqui, Senhor, fala aí. Aleluia. O Senhor lhe disse, vá à casa de Judas, que no caso aqui não é o Iscariotes, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso, chamado Saulo. Ele está orando. Quando você ora, você move o reino espiritual. A visão divina, ela só veio depois de uma cegueira humana. Paulo, ele estava cego, mas ele começou a orar. E Deus tirou as escamas dos olhos dele para que ele enxergasse não só o natural, mas o espiritual. Você não está entendendo o que você está passando, o que você está vivendo, você precisa tomar uma posição em orar mais. Uma posição de viver com a sua vida diante de Deus de uma forma mais profunda. O quanto você tem orado, o quanto você tem conversado com Deus. 7º, anote aí. Creia em revelação espiritual. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Sabe por que você precisa de discernimento espiritual? Para que você possa enxergar as coisas sobrenaturais de Deus. Se você ficar preso só nas coisas naturais, você não vai conseguir enxergar o novo de Deus para você. E Deus está trazendo algo no meu coração que nessa manhã eu quero profetizar sobre vocês aqui. Você que é empresário, você que é assalariado e você que está desempregado, em nome do Senhor Jesus. Da mesma forma que essa igreja está prosperando, você é a igreja do Senhor. E essa prosperidade está chegando sobre a sua vida. Você vai fechar negócios como nunca, você vai receber promoções como nunca, você vai ser contratado naquele emprego como nunca, porque essa prosperidade, que é a prosperidade da igreja, não é uma prosperidade para um templo, mas é uma prosperidade para o teu coração. Então, se você crê na prosperidade de Deus, recebe ela para os teus negócios, para a tua família, para a tua saúde, em nome do Senhor Jesus. Você não pode olhar isso aqui e falar, nossa, a igreja está prosperando, mas a minha vida está tão medíocre. Não, essa prosperidade, ela é integral. E a revelação espiritual, ela está neste lugar. Deus trouxe uma revelação. Veja o versículo 15, a insistência divina. Por quê? Porque Ananias, ele não quis ir. Daí Deus falou, mas o Senhor disse a Ananias, vá a este homem
Vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e os seus reis e perante o povo de Israel. É algo impressionante, porque Deus nem precisaria pedir para alguém para abençoar, mas em certos momentos Deus tem que falar, olha, vai filho, faz isso que eu quero te abençoar. Deus fala, isso aqui vai ser boa, hein? Deus fala, pelo amor de Deus, faz isso porque eu quero te abençoar. Acorda, eu quero te abençoar. Deus, ele tem algo grande, mas esse grande, você precisa sair da sua vida. Um irmão falou uma coisa para mim, que até outros irmãos depois ficaram brincando. Não, o negócio é cada um do seu quadrado, pastor. Não é não, deixa eu te falar. Aqui é cada um ganhando mais um, que esse mais um ganha 4, porque já foram 2, que ganham 8, que ganham 16, que você vai ver essas 90 mil pessoas de Caçapava sendo rendidas ao nome do Senhor. Mas sabe por quê? Porque você recebeu visão espiritual e falou, e ouviu e obedeceu aquilo que Deus te falou. Vá a esta pessoa, que é uma pessoa escolhida. Por que você está achando que você é exclusivo? Só porque o outro, ele está pecando, você é menos pecador que ele? Essa semana você vai ter uma missão. Na verdade, essa missão já pode começar até depois dessa celebração. Eu e mais um para Jesus. Eu e mais um para Jesus. Você vai pregar, vai levar o amor do Senhor, vai mandar SMS, mensagem no Face, telefonar e falar, olha, eu quero que você receba o amor do Senhor, eu quero te levar num lugar que vai transformar a sua vida, e você vai trazer mais um. Se você trouxer mais um, já não cabe aqui semana que vem, mas não tem problema. Deus dá um lugar maior de novo, amém? Aleluia, porque daí ele vai multiplicando. Medo de crescer a gente não pode ter, a gente tem que ter medo da apatia espiritual. Oitavo, já estou quase terminando, tá, gente? Hoje é especial, por isso que a gente passou um pouquinho do horário, tá? Não precisa ir embora não. Lembre-se que quem saiu primeiro foi Judas. Então espera um pouquinho. Entenda que o sofrimento é pedagógico. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. O pré-requisito aqui, nesse caso, para ser cheio do Espírito Santo, é o sofrimento. Se você está passando uma luta, recebe isso do Senhor, você vai ser cheio do Espírito Santo. Você vai ser cheio e transformado pelo Espírito Santo. Deus não quer crente Maria Mole, crente gelatina. Cristão é igual palmeira, que vem o vento, vem o tufão, ele inclina, mas volta, porque ele tem raiz forte. Em nome do Senhor Jesus. Seja cheio do Espírito Santo, amém? Nono, anote aí, decida mudar de vida. Imediatamente, algo novo, algo como escamas, caiu dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado, e depois de comer, recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Isso aqui implica em uma visão nova. Implica em algo novo para a sua vida. Em nome de Jesus, entenda, como diz em Filipenses 1:21, viver é Cristo, morrer é lucro. Com Jesus eu não tenho nada a perder. Com Jesus eu não tenho nada a perder. Você que está nesse local e é um cristão, empenhe-se mais. E você que entrou nesse local e não sabe talvez nem por que você chegou aqui, talvez você chegou nesse local e falou, eu nunca entraria numa igreja de cristão. Você entrou nesse local, triste ou ferido, porque você já foi de uma igreja. Entenda que o Senhor Jesus, Ele está te chamando nessa manhã a mudar de vida. Mas a decisão, ela precisa ser sua. O diabo, ele bate na porta e derruba, ele invade, ele é como um ladrão. Mas Jesus não, Ele está te chamando.
falando assim: se você ouvir a minha voz, eu entrarei, cearei com você, eu vou transformar a sua vida. E a palavra de Jesus, ela é tão forte, a palavra de Jesus é uma espada de dois gumes, que ela não é só para a transformação daquele que não tem Jesus, mas também para aqueles cristãos que não receberam de uma forma completa a metanoia dos seus valores, e tem ainda quartos escuros fechados dentro do seu coração, e que precisam receber a luz do Senhor e serem transformados. E por último, entenda que o resultado prático do crescimento é o serviço. Logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Todos que ouviam ficaram perplexos e perguntavam: não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocam este nome? E não veio para cá justamente para levá-los presos aos chefes dos sacerdotes? Quem recebe Jesus, ele recebe uma marca para repartir essa marca. Aqui nós somos ministros, mas lá fora nós somos missionários. O Senhor te chamou para serviço. Ah, pastor, eu preciso de mais uma coisa. Não, quem tem Jesus não tem falta de nada. Quem tem Jesus tem a vida completa dele dentro do coração. Sabe por que aconteceu essa mudança? Por causa que existem cristãos comprometidos com o seu coração, voltados para Deus, e deram de si do seu para que essa obra acontecesse. Quer ver? Quem participou de alguma forma, os voluntários que participaram de alguma forma, dando do seu ou dando de si, nessas 3 semanas, fique em pé, deixa eu ver os amados, fiquem em pé. Aleluia, olha aí para você ver quanta gente. Você pode aplaudir ao Senhor pela vida deles? Deus é maravilhoso. Eu vou ler um versículo para vocês que estão em pé e para vocês que estão sentados. Atos 9, 22. Todavia Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Deixa eu te falar, vocês que estão em pé, vocês estão confundindo muita gente, porque o testemunho de vocês está mostrando que vocês têm Jesus Cristo. E vocês que estão sentados, vocês também podem confundir muita gente através do testemunho de vocês. Tem algumas pessoas aqui que são destaque, gente. Por exemplo, o John, meu Deus, cara é um guerreiro bravo diante de Deus. Obrigado, John, obrigado, foi top, transformado. Olha aqui, o E-Samper, virando a noite aqui, parabéns, E-Samper. O Alex, cara, fez toda essa decoração aqui. O Alex, o Kel junto com o Thiago, o Benê, que ficaram aqui direto para colocar esse som aqui. O Benê, você rompeu, viu? Algo novo Deus tem sobre a sua vida. Obrigado, amigo, obrigado. Eu ligava para ele a hora que fosse, falava: ô Benê, ele, tô lá, pastor, tô lá. De pronto, de primeira. Irmã Rosângela, hoje já até aumentou, né, irmã Rô? Agora é 2 mesas. Ela falou: pastor, era 1 mesa, agora é 2. Arrumando as cadeiras aqui, não parava de jeito nenhum. Tem um irmão que eu nem sei se ele está aqui, o Ivon. O Ivon é um gigante, não só no tamanho, mas na fé também. Não só, mas na fé também. Falar para ele: ô Ivon, pega ali aquele negócio de entulho, carrega nas costas e joga lá. Ele: pastor, eu vou fazer, hein? Eu faço. Ele carregava tudo. Falava para ele que ele é o Hulk Martela, né? Hulk Martela, que é gigantesco. A equipe aí, a irmã Diná, eu vim conhecer ela na festa na roça, nem sei se ela está por aqui, a esposa do Ageu, guerreira da fé também, cuidou dos irmãos de uma forma impressionante. Todos vocês, de uma forma impressionante. Obrigado, eu sei que o galardão de vocês, gravem uma coisa, todos vocês, você que talvez diretamente não participou, mas está participando hoje, até você que é do coral, que está aqui pela primeira vez, você está participando disso. Deixa eu te falar, você está deixando um legado. Quando você chegar no céu, as vidas que vão ser ganhas hoje, de hoje para frente, fazem parte do teu galardão, você estando nesse local ou não, porque você está dando de si do seu. Obrigado mesmo. Vamos aplaudir ao Senhor mais uma vez, amém?
Pode se sentar. Pode se sentar. 1 Coríntios 15:10. Pela graça de Deus sou o que sou, e sua graça para comigo não foi inútil. 1 Coríntios 1:1. Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. Essa manhã é uma manhã de inauguração, mas também é uma manhã de recomeçar. É uma manhã de recomeçar. É uma manhã de viver uma vida impressionante, mas não só no momento, mas por toda a história. Eu queria te convidar a fechar os teus olhos nesse momento. E eu quero orar por você. E eu queria que você me acompanhasse nessa oração. Deus, Ele tem uma história para você, nova, algo forte. E Ele trabalhou no teu coração e trouxe muitas coisas. Pode ser que uma frase, um ponto, tudo falou ao teu coração. Mas a grande questão, o que você vai fazer com tudo isso a partir de agora? A partir de agora. Senhor, nós nos rendemos a Ti. Nos rendemos a Ti porque só a Sua graça nos sustenta. Estamos aqui por causa da Sua maravilhosa graça. Estamos aqui, Jesus, porque o Senhor nos salvou. E o Senhor tem mudado as nossas histórias. Quantas coisas ainda precisamos aperfeiçoar, mas quanta coisa o Senhor já fez na nossa vida. Senhor, queremos olhar agora com olhos novos para tudo que o Senhor irá fazer. Somos gratos por tudo que o Senhor fez até aqui, mas nós não vamos nos paralisar presos à vitória, mas nós vamos olhar para frente, sabendo que tem toda uma caçapava para ser conquistada. Senhor, eu te peço por aqueles que estão neste local, que ainda não reconheceram a Ti como Senhor, ou que estão neste local, que estavam afastados. Senhor, que eles possam nesse momento ter o seu coração rendido a Ti e reconhecer o Senhor como o único suficiente Salvador. Perdoa os pecados deles, transformando, e que seja um recomeço na vida deles também, nessa manhã. No nome do Senhor Jesus, obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Continue com os seus olhos fechados. Tem alguém aqui nessa manhã que está nessa celebração de gratidão a Deus, mas que ainda não tinha feito publicamente a sua declaração que Jesus é o Senhor da sua vida e quer reconhecer e receber Jesus como seu Senhor? Levanta sua mão que eu quero abençoar a sua vida. Alguém entrega o seu coração para Jesus nessa manhã? Eu entrego, pastor, eu quero. A partir de hoje eu não quero estar sem Jesus. Todos estão em oração, com os olhos fechados, é uma decisão sua. Tem alguém que entrega a sua vida para Jesus? Aonde está você? O Senhor está te chamando. Tem alguém? Tem alguém? Levanta sua mão que eu quero abençoar a sua vida. Tem alguém que quer voltar para os braços do Pai? Eu quero, pastor, eu quero voltar para a casa do Pai. Deus abençoe lá atrás, pode abaixar sua mão. Mas alguém quer voltar para os braços do Pai nessa manhã? Levanta sua mão que eu quero abençoar a sua vida. Levanta sua mão, Deus abençoe, pode abaixar sua mão. Mais alguém? Mais alguém? Eu quero voltar à primeira pergunta. Alguém quer se entregar para Jesus? Ou alguém quer voltar para os braços do Pai? Eu quero te dar mais uma chance. Levante a sua mão que eu quero abençoar a sua vida. Tem mais alguém? Levanta a sua mão. Levanta a sua mão. Onde está você? Aleluia. E alguém quer tomar a sua decisão pelo batismo, fazer parte da família da fé? Levanta a sua mão também, que eu quero abençoar a sua vida. Tem alguém? Nós vamos ter mais um batismo no fim do mês. Você já pode fazer parte da família. Tem alguém? Levante a sua mão que eu quero abençoar. Aleluia. Olhem todos para mim aqui, com gratidão. Eu queria convidar esses queridos que levantaram a mão. Eu não quero te constranger, então eu vou descer aqui e você não vai me deixar constrangido. E eu queria te convidar a vir até aqui, que eu quero orar pela tua vida. Você que está voltando para a casa do Pai, num momento tão profético. Você é símbolo desse retorno. Aleluia, vem até aqui. Aleluia. Aleluia. Feche teus olhos. Vamos abençoar a vida deles mais uma vez. Senhor, escreve o nome deles no livro da vida, Pai.
Senhor, coloca a tua armadura neles, vestes de louvor e vestes de alegria, e que o coração deles tenha a convicção a partir de agora que já não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, porque eles também são símbolos, Pai, de uma igreja sadia e frutífera, que tem gerado muitos frutos. Obrigado, Senhor, porque eles também são símbolos dessa manhã profética e dessa primícia, a festa no céu, assim como a festa aqui nessa igreja hoje. Senhor, de tudo que está acontecendo nessa igreja, o mais precioso, o mais lindo e o mais valioso são essas vidas que estão voltando. Obrigado, Senhor, porque o teu Espírito agiu aqui nessa manhã. Obrigado, eu te agradeço, amém. Parabéns, queridos. Olha a nova família gigante que Deus acabou de dar para você. Senhor, te damos graça por essa celebração maravilhosa. Te damos graça, Senhor, porque o Senhor fez coisas impressionantes no nosso meio nessa manhã. Obrigado, Senhor, pela vida da pastora Vivian, que veio aqui representando o pastor Carlito, o pastor Fabiano, a pastora Leila. Obrigado, Senhor, por essa liderança, por essa unção que tem sido compartilhada, Pai querido. Eu não estaria aqui, essa igreja não estaria aqui, Pai querido, se o pastor Carlito e a pastora Leila um dia não tivessem sonhado isso, e eles tivessem dito sim. Obrigado, obrigado, Senhor, por esse coro que veio hoje cantar aqui. Senhor, pela vida de cada um. Senhor, obrigado pela vida de cada uma das ovelhas que estão aqui, pela vida, Senhor, do pastor Reginaldo, que está aqui representando as igrejas de Caçapava. Obrigado, Senhor. Senhor, nesse momento eu te peço, guarda os teus filhos no retorno para casa, os que vão pegar a Dutra, Pai, livra de todo mal, em nome do Senhor Jesus. Dá um almoço abençoado, e que a noite, Senhor, possa ser melhor do que agora, porque o Senhor sempre vem com uma bênção que é uma medida sacudida, transbordante, recalcada. E eu sei que à noite o Senhor tem uma porção dobrada para nós. Em nome do Senhor Jesus, nós te exaltamos, em nome de Jesus, amém, amém. Deus abençoe sua vida. Convide alguém para estar aqui à noite vai estar a banda Eleve e o pastor Marcos aqui pregando. Deus abençoe, não saia com pressa, dê um abraço, conheça todo o nosso campus, né? É o campus agora, aleluia. Conheça todo, Deus abençoe, aleluia.